Histórias que curam. Um, dois, três e... Cheguei pra uma história a contar, cheguei pra uma história a contar. Eu vim no balanço do mar, eu vim no balanço do mar. Cheguei pra uma história a contar, cheguei pra uma história a contar. Eu vim no balanço do mar, eu vim no balanço do mar. Sente a Marizinha te convidar. Entra aqui nessa roda que agora a história já vai começar. Sente a Marizinha te convidar. Entra aqui nessa roda que agora a história já vai começar. Entra aqui nessa roda que agora a história já vai começar. Entra aqui nessa roda que agora a história já vai começar. Bom dia! Vai começar a história de hoje. Mas antes de começar a história, eu queria que vocês entrassem no mesmo clima, na mesma energia que a gente. Então, eu vou pedir para você colocar sua mão assim, ó, na frente do seu corpo, juntar uma mão na outra e esquentar. A nossa mão, ela tem muita energia, ela tem muito calor. Então esquenta, 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 esquenta. E quando ela estiver bem quente, você aquece os olhos. Olhos bem aquecidos. Olhos bem abertos. Mais uma vez, mão na frente do corpo, junta uma na outra, esquenta, 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 esquenta. E quando ela estiver bem quente, aquece os ouvidos. Ouvidos bem aquecidos, ouvidos bem abertos. Mais uma vez, mão na frente do corpo, uma perto da outra, esquenta, 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 e aquece os braços, o pescoço, aí vai descendo, o joelho, o pé. Esquenta todas as partes do corpo que você quiser esquentar. Esquentou? Mas eu acho que ficou faltando uma parte. Qual parte? A parte mais importante, que precisa estar bem aquecida quando a gente ouve uma história. Sim. Já sabe? Sabe qual é? Sim, sim. Qual é? O coração. O coração, exatamente. Vocês estavam pensando que eram os ouvidos, né? Os ouvidos realmente são importantes e a gente escuta sim com os ouvidos. Mas não adianta nada escutar com os ouvidos se a gente não escutar com o coração. Então vamos aquecer o nosso coração agora? Mais uma vez, mão para frente. Junta as mãos, esquenta, 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 esquenta. E coração bem aquecido. Aproveita que você está com a mão aí no seu coração e respira. Puxa o ar com o nariz, solta com a boca. Mais uma vez, puxa o ar com o nariz, inspira, solta com a boca, expira.
Mais uma vez, a última. Vamos lá? Todo mundo junto na mesma energia? Puxa o ar com o nariz e inspira. Expira. E agora sim, com o coração bem quentinho, com o coração bem aquecido, a história vai começar. É um balé de folha, é um balé de folha. É um balé de folha, é um balé de folha. É um balé de folha, é um balé, 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 balé. Ossanho. Ossanho era o filho caçula, o filho mais novo de uma família de orixás. Orixás são deuses, reis, rainhas, os ancestrais do povo preto. Ossanho, como filho caçula que era, muitas vezes ficava sozinho num canto, porque os seus irmãos mais velhos, não queriam brincar com ele. Quando Ossanho se aproximava dos irmãos que estavam lá fazendo as suas brincadeiras, às vezes ele ouvia: sai daqui, menino, sai daqui que isso aqui não é brincadeira para criança não. Sai daqui que a gente está brincando e você é muito pequenininho para brincar com a gente. Ossanho ouvia isso dos seus irmãos e irmãs e se entristecia. E voltava para o seu canto. E brincava daqui, e brincava de lá, e brincava daqui, e de lá, e daqui, e de lá, e de lá, e daqui, daqui, de lá, e de lá, e daqui, daqui, de lá, e de lá, e daqui, daqui, de lá, e de repente ele sentia saudade. Ele sentia falta dos seus irmãos e se aproximava outra vez deles. Irmãos, irmãs, eu posso brincar com vocês? E ele ouvia: sai daqui, menino, isso aqui não é brincadeira de criança pequena, deixa a gente brincar, vai para lá, Ossanho, vai para lá. E Ossanho se entristecia com aquilo. Dormia, acordava, passava dias, passava noites, passava meses. E Ossanho não conseguia conquistar a confiança dos irmãos. Até que certo dia, enquanto ele brincava lá perto da sua casa, sozinho, ele subiu numa árvore. Uma árvore grande, uma árvore muito grande. E quando chegou lá em cima, no topo da árvore, na copa da árvore, Ossanho olhou, viu a sua casa, viu os seus irmãos brincando, o seu pai, a sua mãe trabalhando. Mas ele viu muito mais do que isso. Ele olhou e viu a floresta de cima. Ele viu
que para além da casa dele existiam tantas outras coisas que nem os olhos dele eram capazes de ver por completo. E ele olhou para todas essas coisas e ficou olhando, 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 olhando e admirando e desejando conhecer todas elas. Foi então que Ossan desceu daquela árvore, olhou para um lado, olhou para o outro e pensou: eu acho que eu vou me embrenhar dentro dessa floresta e conhecer tudo que tem lá dentro. E foi assim. Ossan teve aquela grande ideia e pôs ela em prática. E foi se embrenhando, floresta adentro. Ossan foi entrando pela floresta e vendo tantas coisas diferentes, tantas coisas que ele nunca antes tinha visto. E ele gostava de tudo que via. E ele foi entrando e cada vez mais se distanciando da sua casa, dos seus irmãos, da sua família. E ele foi entrando. Ossan já estava bem lá, no centro da floresta, bem longe de tudo e de todos. Ele ouviu um silêncio. E ele gostou daquele silêncio. E de repente, ele começou a ouvir o som de todos os animais da floresta, o som das águas que correm pela floresta, o som das folhas que balançam nas árvores, das folhas que voam com o vento. Ossan sentiu o cheiro de todas as flores, o cheiro de todas as frutas caindo no chão. Ossan estava gostando tanto de tudo aquilo que ele conhecia, e ele começou a brincar, e ele até esqueceu que ele estava sozinho no meio da floresta. Aquela brincadeira estava tão divertida que Ossan nem percebeu que o tempo passou. Era noite, escureceu, e agora ele estava lá, sozinho, dentro daquela floresta. Ossan teve medo, mas junto com aquele medo, ele também teve uma certeza de que estava protegido e de que nenhum mal iria lhe acontecer. Ossan era amigo da floresta, era amigo de todas as árvores, de todas as folhas, de todos os seres que habitam a floresta. Ossan era a floresta. Foi então que ele se deitou, bem no cantinho, perto de uma árvore, e adormeceu. E enquanto Ossan dormia, ele ouviu um som que se aproximava dele. Era um barulho de passos, era um barulho de pés pisando em folhas.
Ossan abriu bem os seus olhos, mas estava tão escuro, ele não enxergava nem um palmo à sua frente. Então, ele foi ouvindo aquele som, que cada vez mais foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. Ele teve um pouco de medo. Ele era uma criança. Não sabia o que poderia estar se aproximando. Mas mais uma vez, junto com aquele medo, ele teve a certeza de que nenhum mal iria lhe acontecer. Ossan era amigo da floresta. Ossan era amigo das árvores, de todas as folhas. Ossan era a floresta. Aquele som chegou bem perto dele. E junto com o som, Ossan viu uma pequena fresta de luz se aproximando. Era um ser muito parecido com ele. Era um homem. Era um Deus. Era um orixá. Era Olodumare. Olodumare se aproximou de Ossan e trazia nas suas mãos uma espécie de presente. Era uma cabaça. Ossan reconheceu. Uma cabaça, um típico fruto de uma árvore lá na África. Olodumare se aproximou daquele menino e disse: meu filho, eu tenho acompanhado todas as suas aventuras. Vejo que você é um bom menino. Vejo que virou amigo das folhas, amigo das árvores, amigo da floresta. Vejo que você é a própria floresta. E por isso eu vim lhe dizer: não tenha medo. Não tenha medo de ficar sozinho. Não tenha medo de brincar sozinho. Não tenha medo de ser quem você é. Eu lhe trago um presente. A partir de hoje, essa cabaça é sua. E Ossan segurou aquele presente que tinha acabado de receber com muito cuidado. Ele estava feliz. Talvez fosse a primeira vez que ele recebera um presente de alguém que não fosse da sua família. Talvez fosse a primeira vez que alguém conversasse de uma maneira tão íntima com ele. Talvez fosse a primeira vez que alguém o ouvisse e entendesse as suas dificuldades, os seus problemas, as suas dúvidas, as suas questões. Ossan estava tão feliz com aquele presente de Olodumare. Ele agradeceu. Mojubá, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço por esse presente e com certeza eu vou guardá-lo. Com certeza eu vou levá-lo para o resto da minha vida. E assim, Olodumare se despediu daquele menino, desapareceu no meio da floresta e Ossan adormeceu. Mas na manhã seguinte, ele acordou e voltou para casa. Eu fui na
buscar a lenha. Eu passei na cachoeira, molhei a mão, Senhor da pedreira. Tens essa fogueira, e além da fogueira, ajudai todos os irmãos. Eu fui na mata buscar a lenha. Eu passei na cachoeira, molhei a mão. Eu fui na mata buscar a lenha. Eu passei na cachoeira, molhei a mão. E ele voltou para casa. Chegando lá, ele foi bem recebido pela sua família, ele foi bem recebido pelos seus irmãos, pelas suas irmãs. Todos estavam muito preocupados com o que tinha acontecido com Ossanho. Ele não disse muito bem o que havia acontecido no meio da floresta, mas mostrou o presente que ele havia recebido de Olodumare. Alguns de seus irmãos e irmãs foi logo dizendo: que raio de presente estranho que é esse? Uma cabaça cheia de folhas dentro. Mas isso é presente, Ossanho? Ossanho nem se importava com o que os irmãos estavam dizendo. Então, ele levou aquela cabaça cheia de folhas para o seu cantinho especial e guardou. Deixou lá. Todos os dias, Ossanho visitava aquela cabaça, olhava aquelas folhas que estavam lá dentro. Ossanho se apaixonou por aquele presente. Ossanho cresceu, se tornou um adolescente, um jovem, um homem adulto. E depois que virou um homem adulto, ele decidiu que iria morar lá dentro da floresta, lá distante de tudo e de todos, lá naquele lugar onde ele havia encontrado com Olodumare. Ossanho se despediu de toda a sua família e levou consigo a sua cabaça, o presente que havia recebido. E lá ele se foi, partiu. Tchau! Lá, dentro da floresta, Ossanho cultivou todas aquelas folhas, começou a aprender, a estudar uma por uma, e cada uma tinha um cheiro, e cada uma tinha uma cor, e cada uma tinha uma textura, e cada uma tinha uma função. Ossanho aprendeu que aquelas folhas eram folhas que curavam qualquer doença, que curavam qualquer dor, que curavam até azar, até dor de cotovelo, até tristeza. Todas aquelas folhas eram folhas de cura. Ossanho construiu uma cabana e em volta daquela cabana ele foi plantando folha por folha, semente por semente, e depois de um certo tempo, uma floresta cheia de ervas se ergueu diante daquele homem. Mas a fama de Ossanho foi se espalhando pelo mundo inteiro, porque as pessoas, os seres humanos, que naquela época moravam junto com os orixás, os deuses, na mesma terra, eles foram descobrindo que Ossanho estava lá no centro da floresta cultivando cura. E toda vez que um ser humano precisava de alguma coisa para se curar, ia lá na floresta e pedia ao Ossanho. Era uma dor de cabeça aqui, uma dor de estômago ali, um coronavírus acolá. Todos iam até Ossanho. A fama se espalhou entre os homens, entre as mulheres, entre os orixás. E os orixás, os deuses, quando precisavam, também iam até lá. Muitos da família de Ossanho, os próprios irmãos, iam até ele pedir uma folha de cura. E Ossanho era muito generoso. Ele doava a cura para todas as pessoas e para todos os orixás que apareciam por ali. Com o tempo,
foi se formando uma fila enorme perto da cabana, da barraca onde Ossan morava. E lá ele tinha um único amigo. Um amigo que organizava essa fila, um anão chamado Aroni. Aroni, certa vez, chegou lá dentro da cabana e disse: Ossan, tem uma pessoa da sua família que está na fila e que disse que precisa da sua ajuda urgentemente e que tem que ser agora e que ela não pode enfrentar a fila. Ossan perguntou: mas quem é essa pessoa? Yansan. Yansan, a rainha dos raios e das tempestades. Uma deusa muito poderosa, uma orixá que comanda as chuvas e os ventos. Quando Yansan apareceu, Ossan foi logo dizendo: pois diga a ela que vai ter que esperar na fila como todos os outros. Aroni voltou lá para fora e foi logo dizendo para Yansan: olha, Ossan disse que a senhora vai ter que esperar. Quando Yansan ouviu que teria que esperar, ela se encheu de fúria. Yansan trazia no seu colo um filho doente. A cura que ela precisava não era para ela, era para o filho. E uma mulher, quando precisa ajudar o seu filho, não mede esforços para nada. E Yansan ficou tão invocada com o filho no colo que imediatamente entregou aquela criança no colo de Xangô, seu esposo, o orixá da justiça, e os dois criaram ali mesmo um plano. Yansan, então, foi até o centro daquela floresta, bem próxima a uma árvore, a árvore onde Ossan guardava escondida a cabaça mágica, lá em cima. Aquela cabaça ficava pendurada lá em cima daquela árvore. Yansan se posicionou bem ali, próximo àquela árvore, e começou a girar a sua saia. E ao girar a sua saia, Yansan produziu um grande furacão, uma grande tempestade. E aquela tempestade agitou todas as árvores, todas as folhas, todos os galhos daquela floresta. E ela girava. E de repente, aquela cabaça que estava presa lá no centro daquela árvore, lá no topo daquela árvore, aquela cabaça caiu. E ela foi caindo lá do alto da árvore. Ossan sentiu que a sua cabaça estava em perigo e imediatamente correu lá para fora e percebeu a tempestade que girava naquela floresta e as árvores que balançavam e a sua cabaça que caía em direção ao chão. Ossan só teve tempo de gritar: Euê! 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 Euê significa folha em Yorubá. Ele queria proteger a cabaça, mas não teve jeito. Ela caiu no chão e se quebrou.
as folhas foram se espalhando. Por todos os cantos da floresta. E o vento da saia de Yansan fazia com que aquelas folhas se espalhassem para todo canto. E no meio daquelas folhas, e no meio daquela tempestade, uma dança se formou. Era um balé de folha, é um balé de folha. É um balé de folha, é um balé de folha. É um balé de folha, é um balé de folha. É um balé de sonho, é um balé, 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 balé. É um balé de sonho, é um balé, 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 balé. É um balé de folha, é um balé, 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 balé. E aquelas folhas, todas aquelas folhas de cura, se espalharam. Se espalharam pelaquela floresta, se espalharam pelas aldeias, se espalharam pela morada de vários outros orixás que habitavam esse mundo. Diz a história que cada orixá, no momento daquela ventania e no momento em que percebeu as folhas voando, cada um deles, cada orixá, pegou uma folha para si, guardou. Ossan ficou muito entristecido com o que tinha acontecido. O seu segredo havia se espalhado. Os seus irmãos, cada um deles havia pego uma folha para si. Ele não achou justo que aquilo tivesse acontecido. Foi então que ele chamou por Oxalá. Oxalá interviu naquela situação, mas disse:
O que está feito, meu querido Ossan. Eu não posso fazer com que as folhas que os seus irmãos pegaram retornem para dentro da sua cabaça. Mas as outras que ainda não foram pegas por ninguém, todas elas voltarão agora. E as folhas foram, cada uma delas, retornando. Xangô, que era o orixá da justiça, que é o orixá da justiça, ele disse: assim é mais justo, meu irmão, que cada um conheça um pouco da sabedoria dessas folhas. Mas Oxalá disse que o segredo de todas elas continuaria em posse de Ossan. Então, mesmo que cada um dos irmãos de Ossan, mesmo que cada um dos orixás conheçam o axé, o segredo de uma folha, Ossan continua e continuará para todo sempre conhecendo o axé de todas. E é por isso que até hoje dizem que sem folha não tem cura, sem folha não tem orixá. E dizem também que alguns seres humanos, que circulavam por ali naquela floresta, no momento que essa história aconteceu, dizem que alguns seres humanos também pegaram algumas dessas folhas e que alguns deles são abençoados com o poder de manipular, plantar, conhecer toda a sabedoria ancestral das ervas medicinais. Como eu disse, sem folha não tem cura, sem folha não tem orixá. E eu arrisco dizer que nas folhas, que na natureza tem cura para qualquer doença. A gente está vivendo agora um momento difícil, no Brasil e no mundo, um momento de uma pandemia mundial, coronavírus. Será que tem cura para o coronavírus? Será que só a vacina é a cura? Tem cura. Tem cura para tudo. Basta, assim como o Ossan, nós, seres humanos, sermos amigos das folhas, amigos das árvores, amigos da floresta. Basta que nós também sejamos floresta. Então, eu quero agradecer a participação de todos vocês aí em casa que receberam e compartilharam com a gente a energia desse encontro, a energia dessa contação de histórias. Eu senti daqui a energia de vocês naquele momento lá em que a gente estava aquecendo, em que a gente estava abrindo a nossa escuta, abrindo o nosso coração, o nosso ouvido. A energia de vocês é muito importante para a gente também. E a gente está com muita saudade, Rafa? De poder estar com vocês aqui, pertinho, olhando nos olhos. Mas olha, esse dia vai chegar. Esse dia está chegando. E é por isso que a gente está contando essa história. Porque contando essa história, a gente planta aqui um axé de cura. Que haja cura no mundo. Então, para a gente se despedir, a gente vai cantar mais uma música. E eu espero que a gente se veja em breve. Muito obrigado ao Sesc por esse convite e por esse festival tão lindo. Até já, um beijo. Adeus, povo bom, adeus, adeus que eu já vou embora. Adeus, povo bom, adeus, adeus que eu já vou embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas
Adeus que eu já vou embora. Adeus, povo bom, adeus. Adeus que eu já vou embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou embora.